Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos continuar o nosso assunto, falando sobre a doença renal crônica em pequenos animais. Então, como um conceito, da doença renal crônica, ela compreende qualquer alteração, tanto estrutural como funcional, que vai estar presente em um ou nos dois rins e que persiste durante um período de 3 meses ou mais. Então, é uma alteração que acomete um ou os dois rins, que vai acontecendo por um período longo de tempo, uma progressão mais crônica, tá? E ela é considerada a doença renal mais prevalente em cães e gatos, então estima-se que em cães irá acometer pelo menos 0,5 a 2% de toda a população canina e em gatos 1 a 3% da população, né? E por que essa tem essa característica de acometer mais gatos, né? Então, lembrando da fisiologia, os gatos eles possuem menos néfrons do que os cães e eles acabam perdendo, então, esses néfrons de uma forma mais rápida do que os cães e eles desenvolvem doença renal crônica de uma forma muito prevalente. Então, a maioria dos gatos, com o passar da idade, eles vão desenvolver doença renal crônica. É algo que precisa sempre estar acompanhando em gatos com já uma certa idade, né, acima dos 6 anos de idade, assim como câncer, né? E ela é uma doença de progressão espontânea, então, ao longo da vida, todo mundo vai perdendo néfrons, né? Os néfrons, eles vão trabalhando, né? São estruturas celulares que acabam tendo um uso de energia e oxigênio muito grande, porque eles desempenham inúmeras funções metabólicas, e é normal, fisiológico, que ao longo da vida a gente vá perdendo esses néfrons, né? E com o passar dos anos, então, a gente começa a ter uma sobrecarga renal por conta da perda de néfrons, começa a acumular serviço para pouco néfron e o rim acaba se tornando doente e a doença acaba progredindo muito. Então, não existe uma cura. A cura da doença renal crônica seria um transplante renal, né? Mas, infelizmente, esse tipo de procedimento ainda não ocorre na medicina veterinária, tá? E então a gente precisa pensar muito em dar qualidade de vida para o nosso paciente, né? Se a gente conseguir, com alguma estratégia, retardar a progressão da doença renal crônica, consequentemente a gente consegue dar mais qualidade e mais expectativa de vida para o nosso paciente. Então, é importantíssimo que a gente maneje e trate o paciente com doença renal crônica por conta disso, tá? E quais são as causas, então, né? Então, a gente tem condições antecedentes que favorecem o desenvolvimento e o aparecimento da doença, como, por exemplo, a idade. Então, a doença renal crônica, ela é muito mais prevalente em animais idosos por conta dessa perda de néfrons ao longo da vida, né? Mas ela pode acometer em qualquer idade. Então, a gente pode ter, sim, pacientes jovens apresentando doença renal crônica e vai estar relacionado, então, principalmente à presença de doenças genéticas ou congênitas, né, em animais muito jovens, que acaba, então, causando um número reduzido de néfrons nesses pacientes. Nós temos também os fatores iniciantes, que são doenças ou ocasiões que fazem a lesão direta no rim e facilitam o desenvolvimento da doença, como, por exemplo, todas aquelas causas de injúria renal aguda, que a gente conversou na aula passada, que, consequentemente, elas podem, então, causar uma progressão da doença e o animal se torna doente renal crônico. E as causas prováveis, né, que são doenças que acabam causando uma sobrecarga da função renal e esse paciente ele pode desenvolver doença renal crônica de uma forma mais rápida, como, por exemplo, doença periodontal. Então, nós sabemos que o acúmulo de cálculos e bactérias na cavidade oral, né, esse acúmulo pode acabar sendo, né, encontrando a circulação sistêmica pela deglutição e um dos locais que essas bactérias podem vir a causar problemas, né, são os rins. Então, a doença periodontal crônica, que não tratada, pode causar lesão renal direta, e esse paciente pode vir a se tornar um doente renal crônico, assim como a FIV e a FeLV em gatos, presença de neoplasias e processos inflamatórios crônicos, né? Tudo isso acaba causando uma sobrecarga renal e esse paciente pode desenvolver doença renal crônica antes mesmo de pensar ali em idade, número reduzido de néfrons. Então, como que acontece, né, a doença renal crônica? É importantíssimo que vocês prestem bastante atenção
nesses pontos de fisiopatogenia, porque se a gente entender bem certinho o que acontece no rim para levar a doença renal crônica e quais são as alterações que estão presentes, nós vamos entender muito mais facilmente a parte de diagnóstico, né, desse paciente. Então, a gente tem uma lesão estrutural, então ao longo do tempo essa lesão ela vai acarretar em perda da função renal e por conta disso nós vamos ter as alterações metabólicas, né? Então a gente vai ter a morte dos néfrons devido à lesão estrutural e essa lesão vai acontecendo durante um período longo, de pouquinho em pouquinho, consequentemente a longo prazo o rinzinho vai parando de funcionar e a gente tem então todas aquelas alterações metabólicas relacionadas com as funções dos rins, né? Então, um exemplo aqui, meio esdrúxulo, que eu gosto de dar, né? Para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona essa lesão e como que o rim vai parando de funcionar. Então, imagine uma fábrica, né? Uma fábrica com 100 operários, 100 trabalhadores que exercem a sua função, né? Esses operários, essa fábrica, ela precisa entregar, no final do dia, 100 litros de leite por dia. Então, esses operários precisam produzir 100 litros de leite por dia, né? Durante o expediente, ocorre algum problema, né, com o maquinário e nesse problema 20 trabalhadores acabam se machucando, né? E por isso eles acabam saindo do serviço. Só que essa fábrica, ela precisa obrigatoriamente entregar os 100 litros de leite no final do dia, independente do número de funcionários. Então, os funcionários que sobraram, né, tirando esses 20, os que sobraram, eles precisam trabalhar muito mais, né, de uma forma muito mais exaustiva, para compensar a falta desses 20 trabalhadores que estão machucados e estão fora, né? E isso, a longo prazo, né, todo mundo que trabalha exaustivamente acaba se fadigando, né, acaba se cansando e se machucando, né? Então, eles não trabalham direito, né? E isso é o que acontece com o rim. Então, o néfron, ele não faz a sua função direito, não absorve mais direito, não excreta mais adequadamente, acaba excretando eletrólitos que não deveria, porque não está tendo reabsorção. Ele vai acabar permitindo a passagem de proteínas pelo glomérulo, que não deveria ocorrer, né? E devido a essa capacidade aumentada que ele está tendo para compensar os outros néfrons que se foram por conta da lesão estrutural, a longo prazo, né, ele também vai ficando se fadigado, né, e acaba então morrendo cada vez mais néfrons, né. Então, essa lesão estrutural é uma lesão crônica que ocorre de pouquinho em pouquinho. Cada vez vai perdendo mais néfrons e a função renal vai se deteriorando como um todo. Então, na doença renal crônica, nós vamos ter a perda de todas as funções que o rim exerce, incluindo as hormonais, tá? Então, a primeira coisa que acontece é a hipertensão glomerular, né, por conta da lesão. Então, os néfrons estão trabalhando muito mais para compensar a morte e a lesão dos outros néfrons, a gente acaba tendo então uma hiperfiltração, né? Tá chegando muito sangue, né, para pouco néfron trabalhar. Então imaginem que tá chegando a mesma quantidade de sangue que chegaria num rim normal, só que a gente tem menos néfrons porque teve lesão estrutural. Então esses néfrons que sobraram, eles precisam trabalhar o dobro para conseguir filtrar esse sangue que está chegando. Então, eles acabam fazendo um trabalho exaustivo, acaba se sobrecarregando e a gente tem, então, um aumento da pressão ali no glomérulo, tá? Esse aumento dessa pressão vai acabar causando lesão direta no glomérulo, que tem aquela função de fazer a seletividade da passagem para o ultrafiltrado e ele vai acabar deixando passar proteína, né? Então, a gente tem como característica a proteinúria e essa proteinúria ela também vai, consequentemente, causar inflamação renal e progressão da doença renal crônica, né? Então, além dessa hiperfiltração e hipertensão glomerular, outra causa da proteinúria é as glomerulopatias, que a gente já conversou na aula de glomerulopatia, né? Então, causas congênitas, adquiridas ou infecciosas com depósito de imunocomplexos, né? Então, isso vai causar degeneração da cápsula de Bowman, da membrana basal do glomérulo, e vai permitir, então, a entrada de proteínas para dentro do néfron, né? Por conta dessa perda de seletividade do glomérulo devido à lesão, né? Então, pensem que em situações fisiológicas, a gente não tem proteína dentro do túbulo, né? As proteínas, elas
não conseguem, elas não são filtradas. Por quê? Porque elas são extremamente importantes para manter a homeostase do organismo. Então, o rim, ele não quer excretar proteína, ele quer manter essa proteína dentro do sangue para fazer sua função de manter a pressão oncótica e o controle hemostático do organismo, né? Só que se a gente tem uma lesão no glomérulo, acaba passando proteína, né? Então, para o rim não perder essa proteína, ele acaba reabsorvendo a proteína para os túbulos renais, tá? E não é normal a gente ter proteína dentro do túbulo renal. Então, o organismo reconhece aquilo como não próprio e acaba liberando fator inflamatório somente pela presença da proteína dentro do túbulo renal. Então, consequentemente, a proteinúria a longo prazo ela vai causar muita inflamação renal e progressão da doença renal crônica. Então, a gente sempre tem que tentar controlar a proteinúria dos nossos pacientes, porque ela acaba sendo um fator prognóstico de progressão da doença renal crônica. Além disso, nós temos então, podendo ocorrer, de acordo com a magnitude da proteinúria desse paciente, a síndrome nefrótica, né? Que ela acaba ocorrendo juntamente com a doença renal crônica devido à proteinúria, né? E à diminuição da albumina no sangue devido à proteinúria, que a gente já conversou sobre essa síndrome, tá? Então, como consequência, para tentar compensar a perda da pressão oncótica devido à perda da albumina, a gente começa a ter, então, produção de lipoproteínas para tentar aumentar a pressão oncótica, causando, então, hipercolesterolemia. A gente já viu sobre isso lá quando a gente estava conversando sobre glomerulopatia, né? E além disso, também a gente pode ter a trombocitose, né, consequentemente, porque junto com a proteinúria acaba perdendo também aquela proteína antitrombina 3, que faz o controle dos níveis de plaqueta no sangue, e a gente tem então como consequência a trombocitose, aumento das plaquetas. E edema, né, intersticial devido à hipoalbuminemia e diminuição da pressão oncótica. A excreção do rim também acaba se prejudicando devido à doença renal crônica. Então, a gente acaba tendo acúmulo de metabólitos nitrogenados deletérios no sangue. Então, a creatinina, a ureia e os outros metabólitos nitrogenados, eles acabam ficando retidos porque não conseguem excretar adequadamente e eles são muito prejudiciais às mucosas, né? Também temos, ocorrendo na doença renal crônica, uma disfunção hídrica, né? Então, o que acontece? Inicialmente é até confuso, mas é assim que ocorre. No começo da lesão, a gente tem no começo da lesão tubular, né, no início, a gente acaba tendo um aumento da taxa de filtração glomerular para tentar compensar a falta dos néfrons que já se foram. Então, para tentar compensar, eles acabam trabalhando o dobro e aumenta essa taxa de filtração, aumentando consequentemente o fluxo urinário, tá? Por conta de estar passando um fluxo urinário muito mais rápido e aumentado, o sódio, né, ele acaba ficando retido dentro dos túbulos renais, né, fica difícil de absorver o sódio porque está passando muito rápido pelos túbulos, né? Para o sódio conseguir ser reabsorvido, esse fluxo tem que ser moderado. E como consequência, né, como não tem a reabsorção de sódio, a água também permanece dentro do túbulo. Lembra que o túbulo renal, ele é responsável por fazer o controle, né, da água, o controle hídrico, reabsorvendo sódio e excretando água, né? Então, como a gente não tem essa reabsorção de sódio, a água acabando ficando dentro do túbulo também, né? E não é reabsorvida, então acaba tendo a excreção de muito mais água e um aumentado fluxo urinário. Então, consequentemente, nós vamos ter a poliúria, tá? E além disso, em pacientes com doença renal crônica, o hormônio antidiurético ele não funciona corretamente, existe uma disfunção do ADH, tá? Então ele não reabsorve a água, né? Normalmente o ADH ele é liberado quando a gente tem, por exemplo, hipotensão ou desidratação, numa tentativa de reter a água para dentro do vaso sanguíneo, numa tentativa de aumentar a pressão e a volemia do paciente, né? Em pacientes renais ela não funciona, então ele continua perdendo muita água pela urina mesmo em condições de desidratação. Então, é um paciente poliúrico por dois motivos diferentes, né? Dois mecanismos diferentes, e é um paciente que ele acaba ficando muito desidratado por conta disso.
Nós também temos o desequilíbrio ácido-base, né? Então, o rim, ele está com dificuldade de excretar os íons H+, né? Que faz o controle do pH sanguíneo. Então, esses íons H+, que são ácidos, se acumulam no sangue e a gente tem, então, a acidose metabólica, né? E associado a isso, nós temos também a dificuldade de reabsorção do bicarbonato, né? E a gente acaba perdendo completamente, então, o equilíbrio tampão ácido-base do organismo e a gente tem, então, uma acidose metabólica muito frequentemente por conta desses mecanismos, né? E além disso, a gente tem outros fatores que influenciam na acidose metabólica, na doença renal crônica, que está associada ao acúmulo de elementos que acidificam o pH sanguíneo, como, por exemplo, o fósforo e a ureia, devido à incapacidade de excreção adequada do rim. Também temos desequilíbrios eletrolíticos bem importantes. Então, como eu falei, o rim ele acaba excretando eletrólitos que não deveria, não consegue reabsorver adequadamente. Então, consequentemente, nós temos desequilíbrios eletrolíticos graves, tá? Principalmente a gente pode ter do sódio, que ele pode estar normal, né? Ou diminuído em estágios mais avançados por conta da dificuldade de absorver o sódio pelo túbulo renal. E o potássio, pessoal, ele é normalmente eliminado pela urina, né? Então, se a gente tem um paciente com diurese aumentada, como a gente conversou anteriormente, consequentemente nós temos muito mais potássio sendo perdido na urina e a gente pode causar, então, uma hipocalemia no nosso paciente, tá? A redução dos níveis de potássio séricos. E a hipocalemia, ela causa alguns sintomas que são muito comuns em gatos, né? Muito facilmente visualizados em gatos, principalmente, que é a ventroflexão do pescoço. Então, o animal ele fica com o pescoço caído, ele não consegue levantar, depressão, tremores e fraqueza muscular por conta da perda do potássio junto da urina. Também temos um desequilíbrio mineral importante, tá? Então, lembrem que para a gente ter um equilíbrio mineral, a gente tem o equilíbrio do fósforo e do cálcio, tá? Então, a gente precisa ter uma relação fisiológica de 2:1 no cálcio e no fósforo e no cálcio, para a gente ter a regulação mineral no organismo, né? Então, como a gente tem redução da taxa da filtração glomerular em estágios mais crônicos da doença renal, a gente acaba tendo um acúmulo de fósforo no organismo. Então, a gente tem uma hiperfosfatemia. O fósforo em excesso, ele acaba acarretando na liberação, né, na inibição da liberação do calcitriol, né, que vai agir lá no intestino para absorver o cálcio proveniente da alimentação para tentar equilibrar o equilíbrio fósforo e cálcio, né? Então, a gente tem uma ausência do calcitriol ocorrendo e, consequentemente, muito mais fósforo para pouco cálcio, tá? Então, isso vai acarretar numa liberação do paratormônio, né, que vai tentar, então, controlar esses níveis de fósforo, fazendo a remoção do cálcio diretamente dos ossos, tá? E liberando mais fósforo pela urina. Só que o rim, ele não está conseguindo excretar, então, o fósforo se acumula e o paratormônio está tirando o cálcio dos ossos, né? Esse cálcio em excesso no sangue, ele vai acabar se acumulando em tecidos moles e vai causar, então, o hiperparatireoidismo renal secundário e mineralização de tecidos moles. Isso aqui, pessoal, vai acontecer num estágio muito mais grave, muito mais crônico da lesão. Precisa ter uma doença muito crônica para ter a liberação do paratormônio, tá? Então, é um fator prognóstico a presença do hiperparatireoidismo. Indica que esse paciente já evoluiu e progrediu muito na doença renal, tá? Além, né, dessa disfunção que a gente tem do calcitriol, que é um hormônio produzido pelos rins, a gente tem outras disfunções hormonais também ocorrendo na doença renal crônica. E uma delas é a diminuição da produção da eritropoetina. Então, lembrem que o rim é responsável pela produção desse hormônio, que ele faz a estimulação da medula óssea a produzir hemácias em situações de anemia, né? Como o rim está doente, ele não produz a eritropoetina e, consequentemente, ele não estimula a eritropoiese da medula óssea, né? E isso vai acabar tendo, então, uma diminuição dos eritrócitos no sangue e vai, então, levar a uma anemia regenerativa, tá? E, além disso,
na doença renal crônica, a gente tem uma intensa liberação de renina, né? Fisiologicamente, lembrem que a renina, ela é liberada em situações de hipotensão e desidratação, né? Quando o organismo precisa manter a sua volemia. Na doença renal crônica, o néfron ele acaba perdendo essa sensibilidade em reconhecer quando que precisa e quando que não precisa de renina. Então, a gente acaba tendo uma liberação crônica de renina no organismo e, consequentemente, uma ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? E, consequentemente, teremos, então, hipertensão arterial sistêmica nos nossos pacientes doentes renais crônicos devido a isso. Lembrar que a doença renal crônica ela é uma doença irreversível e progressiva, tá? Então, esses néfrons que estão morrendo cada vez mais, eles morrem mais ainda por conta de sobrecarga, né? E a gente acaba tendo, então, a perda aí de 60% a 75% de néfrons quando começam a ter essas alterações metabólicas. Então, é uma doença progressiva e crônica. E a gente só vai começar a ter essas alterações metabólicas visíveis na rotina facilmente quando a gente tiver pelo menos 60% a 75% dos néfrons afuncionais. Então, além de ela ser uma doença progressível e irreversível, ela também tem um diagnóstico muito tardio, tá? Então, quando você encontrar paciente na rotina que já tem essas alterações metabólicas associadas, significa que ele já teve perda de 75% da estrutura renal, tá? Então, por isso que é uma doença tão grave de prognóstico. Então, com relação aos sinais clínicos que o nosso paciente vai apresentar, né? Então, vão estar diretamente relacionados com essas alterações fisiopatológicas que acontecem na doença renal crônica. Então, vai depender muito do estágio da lesão renal, né? Então, a gente pode ter pacientes assintomáticos até que ele tenha perda de 75% dos néfrons. Então, não é incomum que a gente encontre, né, e diagnostique pacientes doentes renais crônicos como um achado de exames laboratoriais, por exemplo. Um paciente que veio fazer exame de rotina e daí a gente evidenciou que ele tenha já lesões compatíveis com a doença renal crônica, mas não está apresentando sintomatologia, né? Então, é comum isso acontecer, porque, como eu falei, é uma doença que ela é diagnóstico tardio, né? Assim como a gente pode ter pacientes que estão tendo síndrome urêmica grave, né? Então, que daí vão ter um prognóstico muito pior, porque indica uma lesão muito mais crônica da doença renal, né? São animais que normalmente possuem perda de peso e má condição corporal, além de perda muscular importante, tudo isso por conta da proteinúria em excesso que esses pacientes têm, tá? É um paciente poliúrico, né? Então ele urina muito em grande quantidade, então várias vezes essa é uma das primeiras queixas do proprietário, né? Um paciente que está urinando muito mais do que o normal. Ou então ele acaba começando a ter noctúria, né? É um paciente que ele ia fazer xixi, pedia para ir fazer xixi só 3 vezes por dia. E agora ele começa a pedir para fazer xixi também tarde da noite, de madrugada, né? Então não é incomum que isso aconteça. Por quê? Por conta daqueles mecanismos de hiperfiltração glomerular e também por conta da disfunção do hormônio antidiurético, né? E, consequentemente, para tentar compensar essa poliúria, que o paciente vai ficar muito desidratado, ele vai tentar tomar mais água, né? Então, ele vai ter polidipsia, que é compensatória à poliúria. Então, é um animal que faz muito xixi e toma muita água, tá? E é um animal que frequentemente está desidratado, tá? Por conta de tudo isso, né? Então, a ingestão de água, a polidipsia, nem sempre ela compensa toda aquela poliúria que o paciente está tendo, tá? Então, é um animal que está constantemente em estado de desidratação. Além disso, nós podemos ter, então, os sinais clínicos relacionados a síndromes urêmicas, né? Então, aumento dos níveis de ureia e creatina no sangue. É um paciente que não vai querer comer, né? Ele tem muita náusea, né? A ureia e creatina, elas causam muita lesão, muita gastrite, né? E o animal com gastrite não vai querer se alimentar. É um animal que vomita bastante, que pode ter hematêmia desassociada, diarreias, úlceras gastrointestinais, lesões em cavidade oral e hálito urêmico por conta do acúmulo, então, desses compostos nitrogenados. O paciente ele pode ter mucosas pálidas, né, se ele já tiver em um estágio bem avançado, com ausência total da produção da eritropoetina e anemias graves, né, então é muito comum a gente encontrar pacientes doentes renais crônicos com anemias gravíssimas por conta dessa ausência de produção pela medula óssea.
E o paciente, quando ele já tem estágios de hipocalemia, ele pode aparecer então com sinais como fraqueza muscular, tremores e aquela ventroflexão de pescoço. A hipertensão arterial sistêmica, ela é um achado muito comum de doença renal crônica e, inclusive, pacientes que você atende e verifica que estão hipertensos, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar a doença renal crônica, porque ela é a causa mais comum de hipertensão arterial sistêmica, tanto em cães como em gatos. Então, atender um paciente hipertenso, procura doença renal, tá? E tem que lembrar que a hipertensão arterial sistêmica crônica, né, e dependendo da magnitude dessa hipertensão, ela pode causar, então, lesões em órgão-alvo. Então, o paciente ele pode já ter, inclusive, cegueira, né, com deslocamento da retina por conta da hipertensão arterial e também hipertrofia ventricular concêntrica devido à hipertensão arterial sistêmica crônica. O paciente ele pode ter também sinais de encefalopatia urêmica, né? Como a gente conversou lá na injúria renal aguda, é um paciente que não consegue eliminar a ureia em níveis aumentados pode causar, então, lesão direta ao sistema nervoso central. E daí a gente tem um paciente com alteração da consciência, convulsão, fraqueza, ataxia, tremores, né? Decorrente dessa lesão direta ao sistema nervoso central devido aos níveis elevados de ureia, tá? Então, com certeza, esse paciente ele vai ter um prognóstico muito pior. E a gente pode ter também as osteodistrofias, né? Naqueles casos em que a gente já tem, então, um desequilíbrio cálcio e fósforo muito exacerbado e a presença, então, do hiperparatireoidismo renal secundário. Daí a gente pode ter, então, mineralização de tecidos moles, né? A gente pode visualizar isso tanto macroscopicamente como na ultrassonografia, né? Ou na radiografia. Então, a gente pode ter depósito de cálcio em órgãos parenquimatosos, como pulmão, fígado, rins, né? E também em tecidos musculares, como por exemplo na mandíbula, né? Então lembrem lá da aula da patologia, a mandíbula de borracha. Dá uma voltada lá para entender, né? Então, em estágios mais crônicos, a gente pode ter pacientes com mandíbula de borracha, fraturas em gualho verde, né? E mineralização de órgãos parenquimatosos, por conta desse desequilíbrio cálcio e fósforo. Então tá, conversamos sobre a fisiopatogenia e os sinais clínicos e como que a gente faz então o diagnóstico da doença renal crônica. Então, assim como na injúria renal aguda, é um passo a passo e são inúmeros exames que vão ser extremamente benéficos para te auxiliar tanto a diagnosticar o paciente, como também te mostrar em que estágio da doença renal crônica esse paciente está. E é importantíssimo que você consiga, né, diagnosticar adequadamente e estadiar o seu paciente, para que você tenha uma noção muito melhor de qual é o prognóstico desse paciente, né, para você instituir uma terapia mais adequada e também por conta da conversa com o proprietário, que acaba sendo uma conversa delicada e ele precisa entender, né, em qual estágio esse paciente está. Então, iniciando pelos achados de anamnese, né, então é importante você verificar como que está sendo a evolução, né, então, por exemplo, é um paciente que está apresentando perda de peso há mais ou menos 4 meses, ou então, ele aumentou, ele faz muito xixi, toma muita água, mas isso já faz muito tempo, né? Presença de fatores antecedentes, né? Então, se ele já teve alguma vez alguma causa de injúria renal aguda, uso de fármacos nefrotóxicos, né? Intoxicações ambientais, presença de doenças infecciosas, todos aqueles fatores, né, antecedentes, iniciantes, que podem causar, então, a doença renal crônica, né? E investigar os sinais clínicos compatíveis, como poliúria polidipsia, vômitos esporádicos, então é comum pacientes com doença renal crônica ter vômitos esporádicos, né? E às vezes ele vomita, às vezes ele passa mal, né? Mas não é nada super agudo, tá? Lembrem que sinais clínicos super agudos, né? Ele começou a vomitar muito, vomitar com muito sangue, está relacionado com uma agudização. Então, nada impede que o paciente já seja doente renal crônico e que por algum motivo ele agudize. Então, por exemplo, é um paciente que precisa fazer um procedimento cirúrgico anestésico e você não realizou os exames pré-operatórios adequados e você não identificou, por exemplo, que esse paciente já tinha sinais compatíveis com doença renal crônica. E daí você submete esse paciente a uma anestesia, né,
sem utilizar um fármaco mais adequado, porque você não sabe dessa lesão, e você pode facilmente agudizar, então, essa doença renal e o paciente vira um insuficiente renal agudo e ele acaba morrendo por conta disso. Então, lembrar de diferenciar a aguda da crônica, né? E é um animal que ele acaba tendo muita perda de peso ao longo do tempo por conta da proteína. No exame físico, é comum você encontrar os pacientes desidratados, né? Hipertensos e possivelmente com halitose e haliturema. Com relação aos exames laboratoriais, quais são os achados que a gente pode ter nos exames laboratoriais? Então, começando pelo hemograma, devido então à ausência da eritropoetina, é muito comum a gente encontrar pacientes com anemia A regenerativa, tá? Então, é aquela anemia normocítica e normocrônica. Então, só para a gente relembrar rapidamente do laboratório clínico, a medula óssea, né, quando a medula óssea percebe, né, quando o rim e a medula óssea percebem que está tendo uma anemia, né, importante, o rim libera eritropoetina em excesso, né, o rim normal, e a medula óssea, então, ela começa a produzir mais células de sangue mais rapidamente para tentar suprir aquela anemia, e ela acaba, então, mandando para a circulação células jovens, que são os reticulócitos, tá? Então, lembrem, né, da cascata, né, da formação do eritrócito. Antes da gente ter o eritrócito, normalmente visualizado na corrente sanguínea, nós temos os reticulócitos, que acabam sendo células eritrócitos maiores, né, e mais pigmentados. Então, isso caracteriza um reticulócito. E quando a gente tem uma anemia que a medula óssea responde a essa anemia, nós temos a presença de reticulócitos no sangue, né? Então, caracteriza uma anemia regenerativa. Então, quando você encontra um paciente com anemia normocítica normocrônica e você solicita reticulócitos e esses reticulócitos estão baixos ou ausentes, indica realmente que está tendo então, uma anemia arregenerativa, tá? E é importante você diferenciar outras causas de anemias arregenerativas que não a doença renal crônica, como, por exemplo, a aplasia ou a hipoplasia de medula. E daí você consegue diferenciar com o mielograma. Além disso, a gente pode ter também, né, a trombocitose, por conta daqueles pacientes já em síndrome nefrótica, devido, então, à ausência da proteína que faz o controle da coagulação sanguínea. Com relação aos achados da bioquímica sérica e eletrólitos, eles vão ser extremamente importantes para o diagnóstico da doença renal crônica, tá? Então, a creatinina vai estar aumentada, né? Assim como a ureia. Por quê? Porque o rim, ele não consegue excretar, então elas retornam para a corrente sanguínea, né? Lembrem que a creatinina, pessoal, ela é uma substância que ela é oriunda do metabolismo muscular, né? Lá da quebra da creatina. E ela é eliminada em sua totalidade pelo rim, tá? Então, em situações de redução da taxa de filtração glomerular, o rim não consegue excretar essa substância e ela acaba sendo, então, um biomarcador importante de taxa de filtração glomerular. Então, se a gente tem aumento da creatinina no sangue, indica que o rim não está conseguindo excretar ela adequadamente, indica lesão direta com redução da taxa de filtração glomerular. Então, ela é um biomarcador importante de lesão renal, tá? E sempre diferenciar, né, azotemia de uremia. Então, a uremia é a azotemia associada a sinais clínicos. E a gente pode ter, né, muito comumente nos nossos pacientes renais crônicos, azotemia sem sinais de uremia, tá? O fósforo vai estar aumentado, né? Porque então a gente tem uma hiperfosfatemia, porque o fósforo também é eliminado pelo rim, então ele também é um marcador de taxa de filtração glomerular, né? Fósforo aumentado indica baixa taxa de filtração glomerular. E daí a gente tem o cálcio, que normalmente está baixo ou normal, dependendo da gravidade da lesão. E daí aqui, para a gente poder, né, confirmar se esse paciente já está tendo um hiperparatiroidismo, né, se a gente tem um paciente hiperfosfatêmico e com cálcio normal ou baixo, para a gente saber se ele realmente já está fazendo hiperparatiroidismo, o ideal seria dosar o paratormônio, né, que normalmente vai estar aumentado. Só que o paratormônio ele ainda não é dosado no Brasil. Então, o que a gente utiliza para estimar se esse paciente
realmente está induzindo o aumento do paratormônio é o nível de fósforo. Então, o paciente que já tem níveis altos de fósforo indica um aumento do paratormônio, né? E indica uma possibilidade de hiperparatiroidismo nesse paciente. E é um fator prognóstico, tá? Então, o fósforo sempre tem que ser dosado, porque ele indica progressão da doença e prognóstico do paciente. Quanto mais fósforo, pior o prognóstico. Com relação aos eletrólitos, pessoal, isso aqui não é uma redução, uma receitinha de bolo, tá? Então, cada caso é um caso. Então, por exemplo, o sódio ele pode estar baixo, né, em casos muito mais crônicos ou normal, e o potássio também pode estar baixo ou normal. Tudo vai depender da gravidade e da progressão da doença renal crônica nesse paciente. Ainda com relação à bioquímica e aos eletrólitos, a albumina, então, ela pode estar baixa se for o paciente que já está em síndrome nefrótica, né? E o colesterol também pode estar já aumentado em pacientes com síndrome nefrótica. O SDMA, pessoal, ele é uma partícula recente, ele foi instituído, se eu não me engano, desde 2016, tá? E ele é uma partícula que é oriunda do metabolismo dos aminoácidos, tá? Então, ele não tem relação com o músculo, como, por exemplo, a creatinina. Então, ela é muito mais sensível do que a creatinina, né? E ela é considerada um biomarcador precoce de lesão renal. Por quê? Porque a creatinina, por exemplo, ela vai aumentar quando o rim tiver uma perda de 70% a 75% em cães e gatos, né? Já o SDMA, ele vai começar a aumentar no sangue quando a gente já tem pelo menos 40% a 50% de perda dos nétrons. Então, ela é muito mais precoce do que a creatinina. O SDMA, ele aumenta antes do que a creatinina, tá? Então, é importante você solicitar a dosagem do SDMA, principalmente em gatos, né, que acaba tendo, então, uma probabilidade muito maior de desenvolvimento de doença renal crônica, ou qualquer animal que você suspeite que tenha uma lesão renal. Por exemplo, é um paciente que você atendeu e ele só é hipertenso, né, e você descartou todas as outras causas de hipertensão, por exemplo. Então, você pode solicitar o SDMA para avaliar como está a função renal, né? Ou então é um paciente que você visualizou lesão estrutural nos exames de imagem, que a gente vai conversar em sequência, mas ainda não tem azotemia, então você pode solicitar o SDMA para estadiar o seu paciente, tá? É um exame um pouquinho mais caro, não é tão acessível e não é qualquer lugar que faça, mas ele é importantíssimo para o diagnóstico mais precoce. E a gente quer isso, né? Quanto mais precoce for o nosso diagnóstico, muito mais chances a gente vai ter de melhorar a qualidade de vida desse paciente e dar mais expectativa de vida, que é o que a gente quer. Com relação à urinálise, pessoal, a urinálise ela deve ser sempre realizada em pacientes com suspeita de doença renal crônica, tá? Então, a urinálise, a principal alteração que a gente vai encontrar é a densidade urinária baixa, tá? Principalmente em cães. Então, a densidade urinária baixa, ela indica, então, lesão tubular, tá? Então, a gente tem nos estágios iniciais da doença o aumento da taxa de filtração glomerular e a diminuição do hormônio antidiurético, tá? Então, em estágios iniciais da doença renal crônica, nós vamos ter, então, a lesão tubular e a perda da capacidade de concentrar urina e baixa densidade urinária, principalmente em cães. Já em gatos, isso vai acontecer em pacientes em estágio mais avançados, tá? Isso porque os gatos, eles possuem a alça de Henle mais longa do que os cães. Então, eles conseguem concentrar a urina durante mais tempo, mesmo com doença renal crônica, tá? Então, a densidade urinária diminuída, ela vai acontecer quando a gente tem uma perda de 60% a 70% dos nétrons, tá? E com relação à presença de cilindros ou sedimentos na urina, na doença renal crônica, eles vão estar ausentes ou muito, muito poucos, tá? Então, isso diferencia da injúria renal aguda, né? Então, na injúria renal aguda, como a gente tem uma lesão que está acontecendo ali diretamente no túbulo naquele momento, é muito comum a gente encontrar, então, células epiteliais, cilindros, decorrente da lesão da injúria aguda. Só que na doença renal crônica é uma alteração que está acontecendo ao longo de muito tempo, né? Então, a gente não tem uma morte abrupta das células. Então, não tem a presença desses cilindros na urinase, né?
O que a gente pode ter é a presença de cilindros hialinos, ou então aqueles cilindros granulosos que são relacionados à proteinúria, né? Só que se a gente tiver muito cilindro na urina, mesmo em um paciente com suspeita de doença renal crônica, é um indicativo de que esse paciente agudizou, tá? Além disso, né, outra coisa que eu não comentei é que a urinálise ela também serve para descartar, por exemplo, infecções do trato urinário associadas, né? Então, é muito comum pacientes doentes renais crônicos terem cistites concomitantes. Por quê? Porque como eles têm a baixa densidade e a perda da capacidade de concentrar a urina, né, acaba tendo uma perda de um dos mecanismos de defesa mais importantes, né, da urina contra as infecções, que é a concentração da urina. Então, se a gente tem baixa densidade e baixa concentração urinária, a gente pode ter, então, as cistites acontecendo com maior frequência. Então, a urinálise ela também serve para você identificar se ele tem ITU associada e tratar. Com relação à relação proteína-creatina urinária, vai estar aumentada, né, por conta da proteinúria que o paciente tem, tá? Então, é importante você sempre fazer a relação proteína-creatina urinária para ver se a gente tem, né, qual é a quantidade e ver se tem lesão glomerular. E a pressão arterial sistêmica ela vai estar aumentada, né, devido à hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com relação aos exames de imagem, pessoal, a ultrassonografia ela é excelente, tá? Então, lembrem que a primeira alteração que o doente renal crônico vai ter é a lesão estrutural. Então, é a lesão direta no parênquima renal. Então, a gente vai ter alteração morfológica do rim, né? Então, é a primeira alteração que a gente vai ter, tá? Então, o ultrassom ele vai ser muito útil para esses pacientes. Então, a gente pode fazer a ultrassonografia abdominal, né? Dá para fazer também raio-x, tomografia, mas o ultrassom ele acaba tendo um custo-benefício muito bom e ele também, então a gente acaba tendo então a presença de rins em tamanho diminuído, alteração da arquitetura renal, aumento da ecogenicidade cortical e perda da relação córtico-medular. Então, o rim que está lesionado de forma crônica não tem mais essa relação visível no ultrassom. São alterações bem grotescas, tá? Então, comparem aqui um rim normal, né? Bem bonitinho, dá para visualizar a cortical, a medular e a pelve renal. E aqui um rim doente renal crônico, né? Vejam a diferença. É uma perda realmente muito grotesca, tá? E além disso, a gente também pode descartar fatores concomitantes, como, por exemplo, presença de urólitos na vesícula urinária, infecções do trato urinário, infecções da pelve renal e doenças congênitas, né? Então, é importante a gente identificar essas comorbidades e tratar adequadamente para ter maior sucesso na terapêutica dos nossos pacientes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o estadiamento da doença renal crônica, tá? Então, como que a gente fala em que estágio que esse paciente está? Então, a gente tem o estadiamento que ele é baseado nos níveis séricos de creatinina e do SDMA. Então, existe uma associação que é a Associação Internacional de Interesse Renal, tá? Vale muito a pena vocês buscarem, então, os guidelines tanto da doença renal crônica em cães, como da doença renal crônica em gatos, redigido pela mesma sociedade, que eles redigem, então, todos os protocolos, como que a gente estadia, sinais clínicos e tratamento em cada estágio, né? Então, é importante a gente estagiar por conta disso, porque cada estágio vai ter um manejo diferente. Então, ela veio, na verdade, para facilitar a vida do clínico, né? Então, ela vai caracterizar o nosso paciente de acordo com alguns biomarcadores, que seriam a creatinina e o SDMA, de modo que em cada estágio a gente vai ter, então, alterações sugestivas para facilitar o manejo e a instituição de um protocolo terapêutico mais assertivo. E também para permitir um prognóstico também mais assertivo para o tutor, né? Visto que é uma doença progressiva e irreversível. Então, de acordo com a creatinina, né,
o estadiamento, ele é composto por 4 níveis, né? Então, a gente tem o grupo de risco, que são aqueles pacientes que estão sob tratamento, por exemplo, com medicamentos com potencial nefrotóxicos, né? Ou então pacientes com doença endócrina, eles são pacientes considerados animais de risco para a doença renal crônica, tá? Então, são pacientes que ainda não têm a doença renal crônica instalada, mas possuem grande risco de desenvolver. Nós temos o primeiro estágio da doença renal crônica, que é quando a gente tem, então, a ausência de azotemia. A creatinina vai estar normal, então, abaixo de 1,4 em cães e abaixo de 1,6 em gatos, tá? Então, é aquele paciente que veio fazer um check-up e você detectou alteração morfológica no ultrassom, mas ainda não tem azotemia, tá? Então, é o estágio 1 de doença renal crônica. No estágio 2, são aqueles pacientes com azotemia leve. Então, eles têm nos cães creatinina entre 1,4 e 2,8 e em gatos 1,6 e 2,8. O terceiro estágio é um paciente com azotemia moderada, né? Então 2,9 a 5 em cães e 2,9 a 5 em gatos também. E o quarto e último estágio da doença renal crônica é o paciente azotêmico grave, né? Então níveis de creatinina acima de 5, tá? É o estágio terminal e final da doença renal crônica. Com relação à dosagem do SDMA, né, ele vem sendo utilizado, então, para o estadiamento da doença renal crônica desde 2016, tá? Então, ela é muito mais precoce e ela vale a pena de se investir para a gente poder ter, então, um diagnóstico mais precoce, tá? Então, em cães, né, no primeiro estágio, nós vamos ter em cães e gatos, né, SDMA abaixo de 18, segundo estágio, em cães 18 a 35 e gatos 18 a 25, terceiro estágio, cães 36 a 54 e 26 a 38, e quarto estágio, né, acima de 54 em cães e acima de 38 em gatos, tá? E o que a gente precisa, né, é importante que vocês saibam disso, tá? Levar em consideração muito mais o SDMA para o acompanhamento da doença renal crônica do que a creatinina, tá? Então, a creatinina, lembrem que ela é um metabolismo ativo do metabolismo muscular, né? E lembrem que o paciente com doença renal crônica, ele perde muito peso e muita massa muscular. Então, não é incomum que o paciente, ao longo do tempo, vai diminuindo os níveis de creatinina. Só que a creatinina baixa, ou que diminui, ela não significa que o paciente está melhorando da doença, né? O paciente, uma vez doente renal, ele nunca vai deixar de ser doente renal, ele nunca vai melhorar a taxa de filtração glomerular, né? Então, a creatinina que está baixa ou que baixou, e é um paciente magro que está perdendo peso, não significa que ele está melhorando da doença, e sim significa que ele está simplesmente perdendo massa muscular e que está tendo menos metabolismo de creatinina. Por isso que a creatinina ela não é um biomarcador tão bom quanto o SDMA, né? Agora o SDMA sim. Se o SDMA baixar, significa que está tendo uma melhora da progressão da doença. Então, por isso que o SDMA ele é tão importante de ser realizado junto no diagnóstico da doença renal crônica. Além do estadiamento, nós temos um subestadiamento também, com base na magnitude da proteinúria e na hipertensão arterial sistêmica. Então, com relação à pressão arterial sistêmica, nós temos aqui, então, um quadrinho ilustrando o nível de hipertensão arterial e o risco de lesão em órgão-alvo. Então, paciente, e também acaba sendo correlacionando com os estágios, né? Então, do menor para o maior. Então, pacientes com pressão arterial abaixo de 140 são aqueles pacientes que estão normotensos, né? Não têm hipertensão arterial, e possuem risco mínimo, então, de desenvolver a lesão em órgão-alvo. Pacientes com pressão arterial entre 140 e 159 são pacientes considerados de baixo risco, né, e são pré-hipertensos. Entre 160 e 179, pacientes já hipertensos com risco moderado de lesão em órgão-alvo, e acima de 180, paciente hipertenso severo com alto risco de lesão em órgão-alvo, tá? Então, isso aqui serve para a gente se basear, né, quando que a gente vai fazer, então, o acompanhamento dos órgãos que podem ter lesão em órgão-alvo. Uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que os nossos pacientes,
eles têm muito a síndrome do jaleco branco. O que é isso? É o paciente que ele fica muito nervoso em ambiente hospitalar. E daí, como o paciente está nervoso, vai liberar catecolaminas no sangue e vai aumentar a pressão arterial desse paciente. Principalmente gatos, pessoal. Gatos é muito comum que a gente tenha pressões altas e não necessariamente ele seja hipertenso. E sim por conta da síndrome do jaleco branco. Então, o que a gente faz, né? A gente tem maneiras de diminuir, então, essa síndrome e melhorar, então, a nossa avaliação da pressão arterial. Primeira dica que eu dou é a ambientação do paciente. Então, chegou no ambiente hospitalar, chegou no consultório, você vai deixar ele se ambientar um pouquinho. Então, deixa ele, né, enquanto você vai fazendo a anamnese, deixa o animal solto pelo ambiente, né, para ele ir cheirando, conhecendo e se ambientando no local, né? E o ideal é sempre você fazer a avaliação no início do dia para ter menos interferência ao longo do dia, tá? Você vai fazer pelo menos 7 aferições, tá? Então, quando você posicionar o manguito no seu paciente para aferição da pressão arterial, você vai fazer 7 aferições e vai descartar a primeira. E depois você vai fazer uma média. Assim você consegue ter, então, uma melhor acurácia da pressão arterial do seu paciente. Quando você encontrar um paciente que tem a pressão aumentada, mas você não tem certeza se ele estava estressado ou não, é sempre importante que você avalie durante pelo menos uns 7 dias, né, a cada 48 horas, tá? Para você ter certeza que esse paciente é hipertenso ou se ele só está tendo síndrome do jaleco branco. Importante que seja sempre com a mesma pessoa e sempre o mesmo material, o mesmo manguito, para não ter essa interferência. E o método mais recomendado é a utilização do Doppler não invasivo, tá? Então, posicionamento de manguitos adequados para o tamanho do paciente e um posicionamento adequado. Então, com relação às lesões em órgão-alvo, né, da hipertensão arterial sistêmica, quais seriam esses órgãos-alvo? Então, primeiro de tudo, o sistema nervoso central, né? Então, a hipertensão pode acabar causando lesões neurológicas, como convulsão, alteração de comportamento e estupor. Olhos, né? Então, é muito comum que os pacientes com hipertensão grave tenham, então, deslocamento da retina e cegueira súbita. Coração, então, a gente tem hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. E os próprios rins, né? Como a gente já viu, eles causam, então, mais e mais lesão renal. Tá? Os néfrons, eles acabam morrendo de uma forma muito mais rápida. A pressão arterial, ela contribui para a progressão da doença renal crônica. Em cães, a gente mantém eles em decúbito lateral, né, de preferência com o membro torácico esquerdo para cima, posiciona o manguito que for do tamanho mais adequado, sempre com o bracinho na altura do coração e a fé, para você ter menos interferência. Gatos, a gente utiliza a posição que o paciente se sentir mais confortável, né? Então, o gato, ele se estressa muito, principalmente com contenção. Então, às vezes, você vai conter ele em decúbito lateral e ele vai ficar muito mais estressado, tá? Então, o ideal é que você mantenha ele na posição que ele se sentir confortável, de pé, sentado, no colo, mas tentar, então, deixar o bracinho dele mais na altura do coração para fazer a aferição. Com relação à proteinúria, né, que é o outro método para subestadiamento, a gente faz através da relação proteína-creatinina urinária, tá? Então, o ideal é coletar a urina via cistocentese, né? Então, a realização da punção direta da vesícula urinária com seringa e agulha, para você ter menos interferências, tá? E sempre que você fizer uma UPC, não adianta você fazer só a UPC sozinho. Você sempre tem que solicitar a urinálise junto, tá? E por quê? Né? Para te ajudar a descartar as outras causas de proteinúria, né? Então, lembra que a gente pode ter proteinúria pré-renal, por exemplo, que não está relacionada com doença renal. Então, o que acontece? A mioglobina e a hemoglobina, né? Quando a gente tem, por exemplo, situações de hemólise, essa mioglobina e essa hemoglobina, elas são excretadas junto na urina e elas são proteínas. Então, a gente pode ter o PC aumentado pela presença de sangue na urina, tá? Até mesmo durante a cistocentese, né? Se por um acaso a gente pegar um vaso sanguíneo periférico na hora da coleta, a gente pode ter presença de sangue na urina que vai interferir nos resultados de UPC, tá? E a gente também pode ter a proteinúria pós-renal,
né? Caracterizada por lesão muscular, né? Bactérias, por exemplo, infecções do trato urinário, ou então até mesmo a contaminação pelo esmegma, né? Se for uma coleta de micção espontânea em machos. Então, bactérias tanto por micção espontânea ou contaminação por infecção do trato urinário. Além disso, se a gente tiver descamação celular, tudo isso vai interferir nos nossos resultados e vai dar valores maiores de UPC do que o normal, porque são considerados proteínas também, tá? E a gente pode também ter a proteinúria funcional, né? Então, em condições de exercício ao longo do dia ou febre, a gente também pode ter, então, lesão muscular que vai causar a presença, então, de metabólitos degradativos de aminoácidos e a gente pode ter, então, proteinúria que não é necessariamente renal. Então, é sempre importante que você realize 2 a 3 UPCs com intervalos de 7 a 15 dias entre eles para confirmar se esse paciente realmente é proteinúrico renal, né? E daí a gente subestadia esse paciente. Então, cães e gatos abaixo de 0,2 não proteinúrico, entre 0,2 e 0,5 é aquele proteinúrico limítrofe e acima de 0,5 é o paciente sabidamente proteinúrico. E agora, como que a gente trata o nosso paciente, né? Como que a gente faz o tratamento? Então, antes de tudo, é importante a gente falar do objetivo do nosso tratamento, né? Mas por que a gente vai tratar o paciente que a gente sabe que é uma doença que não tem cura e ela só progride, né? Por que a gente vai investir com diagnóstico e tratamento? Então, isso é porque a gente tem um limite, né? Então, de acordo com a função renal residual, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, deixar esse paciente identificou que o paciente é doente renal crônico, deixar ele sem nenhum tratamento, né? A gente tem, então, uma diminuição muito importante do tempo de expectativa de vida desse paciente. E, consequentemente, é um paciente que ele morre muito mais rápido e ele acaba tendo uma péssima qualidade de vida nesse tempo. Agora, se a gente institui maneiras para minimizar a progressão da doença através de fatores extrínsecos com o tratamento, a gente pode prolongar a sobrevida do nosso paciente e melhorar a qualidade de vida. Então, é para isso que a gente trata o nosso paciente doente renal crônico, para dar para ele mais qualidade de vida e um pouquinho mais de tempo, tá? Então, antes da gente iniciar o tratamento, é muito importante a gente realizar uma conversa bem minuciosa com o proprietário desse paciente, tá? Então, no tratamento do doente renal crônico, a gente precisa de uma dedicação integral do proprietário, né, para o sucesso terapêutico. Então, a gente vai ver que são várias medicações, vários manejos diferentes, e a gente depende muito da dedicação do tutor para que esse paciente responda bem ao tratamento, né? E a gente precisa, então, para isso, para a gente tentar convencer o nosso proprietário, explicar a doença, né? Explicar o que está acontecendo, por que aconteceu tudo isso, quais são os malefícios que o paciente sem tratamento acaba tendo, né? Explicar para ele por que a gente precisa realizar tantos exames, né? Então, a gente viu que são vários exames, acaba tendo um custo alto, né? E ele vai querer saber, mas por que você vai fazer dosagem de fósforo? Por que você vai fazer urinálise, UPC, né? Então, você precisa explicar a necessidade desses exames e no que eles vão te ajudar, tá? Explicar o porquê que você está tratando, deixar o proprietário bem claro que é uma doença que não tem cura e assim você consegue, então, uma maior aceitação ao tratamento. Então, antes de tudo, se o paciente estiver fazendo uso de qualquer fármaco nefrotóxico, você irá suspender, né? Precisa detectar anormalidades renais que podem contribuir com a progressão e tratar qualquer causa adjacente, né? Então, se o paciente tem uma infecção de trato urinário, você precisa tratar, ou então uma doença endócrina, uma doença cardíaca, tudo que ele tiver junto precisa tratar também para ter maior sucesso no tratamento da doença renal crônica. Então, com relação à hidratação, tá? Um dos pilares do nosso tratamento é manter o nosso paciente hidratado. Então, antes de tudo, você precisa avaliar o percentual de desidratação do seu paciente, né? Através da mensuração do turgor cutâneo, tempo de preenchimento capilar, pesagem e mucosas, né? Como a gente já conversou. Manter esse paciente sempre com água à vontade. Então, os pacientes poliúricos, eles vão estar constantemente
desidratados. E a gente precisa fazer uma tentativa de melhorar a taxa de filtração glomerular com a hidratação, né? Então, a desidratação, ela afeta muito a qualidade de vida do nosso paciente. Então, deixar a água sempre à vontade, sempre fresca e limpa, vários potes pela casa para que ele tenha mais acesso e um acesso mais fácil. Oferecer junto com a alimentação, principalmente dos gatos, os sachês, né, que são as dietas úmidas, né? Então, às vezes é um animal que ele já não está mais querendo comer uma ração, né, como ele comia anteriormente. Então, adicionar o sachê ajuda muito e gato geralmente tem mais dificuldade para tomar água, né, por conta própria. Então, se você oferecer o sachê, você já vai acabar aumentando um pouquinho, pelo menos, a ingestão hídrica desse paciente. A fluidoterapia, ela é outro pilar, né, do tratamento dos nossos pacientes doentes renais crônicos. Só que uma coisa que a gente precisa pensar e que a gente escuta muito, né, em vários lugares vou fazer muita fluido para tentar diminuir a ureia e creatina do nosso paciente. Isso não acontece, tá, pessoal? A fluidoterapia não serve para diminuir ureia e creatinina, tá? A única coisa que diminui ureia e creatinina é as diálises, que nem a gente falou lá na injúria renal aguda, tá? Então, paciente doente renal crônico, né, que tem níveis de ureia e creatinina muito elevados e sintomatologia grave associada, a gente indica a hemodiálise, tá? Então, a fluido, ela vai servir para manter o nosso paciente hidratado, se ele estiver desidratado ou com muitas perdas por vômito ou diarreia, ou não está se alimentando, porque a desidratação, ela diminui muito, né, a qualidade de vida do nosso paciente. Então, a fluido, ela pode ser feita intravenosa, né, em ambiente hospitalar, ou então a gente pode manter o nosso paciente com fluidos subcutâneos, para manter ele hidratado em casa. Então, por exemplo, a gente pode até ensinar o proprietário a fazer a fluido em casa, né? Para ele fazer, a gente pode passar, então, a cada 48 horas, uma vez por dia, para manter esse paciente hidratado e bem disposto, tá? Então, com relação à escolha do cristalóide, a gente sempre opta pelo Ringer com lactato, tá? Então, no caso a utilização da solução fisiológica de NaCl, a gente pode causar hipercloремia no nosso paciente, e a hipercloремia, ela induz a acidose metabólica, né? E são pacientes que já têm predisposição alta de acidose metabólica, então o NaCl pode piorar, então a gente sempre opta pelo Ringer com lactato. E se o paciente estiver muito hipotérmico, não adianta querer fazer fluido subcutâneo, porque não vai adiantar, tá? Tem que ser intravenoso. O paciente hipotérmico não absorve fluido subcutâneo. E a gente precisa cuidar muito, né, com relação a fluido em excesso e vai fazer somente se o nosso paciente estiver desidratado, tá? Com relação ao tratamento da anemia no doente renal crônico, a primeira coisa é você avaliar se esse paciente pode ter alguma causa adjacente que está contribuindo com a anemia, né? Então, por exemplo, verminoses e policiose podem sim causar anemia no seu paciente, se ele estiver infestado, por exemplo, de pulgas ou de vermes. Além como as doenças transmitidas pelo carrapato, como a erliquiose, babesiose, que causam então hemólise e anemia. Então, se esse paciente tiver alguma dessas causas, você precisa tratar para ter mais sucesso no seu tratamento. Realizar a suplementação, né? Então, suplementação de ferro e da B12, que vão ajudar, então, a medula óssea a produzir as células vermelhas, né? Então, é importante você sempre fazer a suplementação. E a gente tem, então, os hemolitans, né? Por exemplo, lembrar que a hemolitan é contraindicado para gatos, só para cães. E a transfusão sanguínea, ela vai ser realizada em cães com hematócrito abaixo de 15 e em gatos com hematócrito abaixo de 12, tá? Então, é importante você fazer a transfusão nesses pacientes. E o tratamento de base vai ser, então, a suplementação da eritropoetina, né? Então, como a gente não tem eritropoetina sendo liberada pelos rins, por isso você tem anemia, você vai suplementar para a medula óssea conseguir, então, liberar os eritrócitos. Então, a eritropoetina, ela é indicada, né, para pacientes logo após a transfusão ou então pacientes com hematócrito abaixo de 20%, tá? A gente utiliza a eritropoetina recombinante humana, tá, que é esse daqui, e ela é realizada aplicações subcutâneas, inicialmente a cada 3 dias, até alcançar o hematócrito de 22%.
Após isso, a gente mantém, então, com aplicações semanais. E cuidar que, por ser um fármaco humano, né, a gente pode ter alguns efeitos adversos, como, por exemplo, convulsão, hipotensão, formação de anticorpos, né? Tudo isso até 30 dias após a administração, porque acaba sendo algo que não é intrínseco do animal, né? E esses efeitos, eles são mais comuns em gatos, então precisa tomar esse cuidado. Apesar de que a gente só tem essa opção, a gente precisa tomar cuidado, tá? E lembrar que sempre que for suplementar com eritropoetina, precisa suplementar com os minerais, né? Com ferro e B12, porque a medula óssea ela precisa desses suplementos para formar o eritrócito, tá? Então só a eritropoetina não vai adiantar. Existe uma eritropoetina veterinária, né, que é a darbepoetina, ela não tem nenhum efeito colateral, muito mais efetiva, inclusive, só que ela não tem no Brasil, né, então por isso que a gente acaba utilizando a eritropoetina recombinante. Só que ela tem bons resultados, tá? Excelentes resultados, consegue manter o seu paciente super bem. Sempre fazer, então, o suporte, né, gastrointestinal do seu paciente. Então, lembrar lá mesma coisa da injúria renal aguda, tá, pessoal? Limpeza das lesões da cavidade oral, antieméticos, se o paciente estiver vomitando, né? Daí você vai preferir aplicações intravenosas para ter um efeito melhor. E se for um paciente que está vomitando muito, né, e não está controlando só com as administrações em intervalos, você pode fazer até mesmo infusões contínuas, né, de antieméticos para auxiliar o seu paciente. E os protetores gástricos, né, como a gente já conversou. A gente pode também entrar com estimulantes de apetites, né? São pacientes que eles não vão querer se alimentar, às vezes eles ficam semanas e dias sem comer nada, então é interessante que você entre com estimulantes de apetite, e daí a gente tem disponível a ciproheptadina e a mirtazapina. Mirtazapina é muito melhor para gatos, tá? E manter o suporte nutricional do seu paciente. Se ele não está comendo há dias, você precisa fornecer essa alimentação, né? E daí a gente prefere fazer o suporte via sondas nasogástricas ou sondas esofágicas, tá? Com a administração, por exemplo, de alimentos mais palatáveis, então a gente vai ver que a gente tem o tratamento da doença renal crônica por exemplo, as rações renais, né? Só que pacientes que estão naquele estágio muito, quando eles agudizam, né, ou quando eles estão muito malzinhos por conta da azotemia no internamento, eles não vão querer saber de comer aquela ração, tá? Então, você não vai também deixar o seu paciente internado sem se alimentar. Então, é importante que você ofereça nesse momento o que o animal quiser comer, tá? E não forçar, porque senão você vai causar uma repulsa do animal. Com relação ao tratamento da acidose metabólica, né, então, lembrar que tem que ser sempre baseado na hemogasometria, tá? É muito pior, é muito fácil de você causar uma alcalose metabólica e a alcalose não tem como a gente reverter, tá? Lembrar dos mecanismos compensatórios, então, pacientes com acidose metabólica, eles podem ter, por exemplo, para tentar compensar a acidose metabólica, ele vai tentar eliminar mais CO2 pela respiração, né? Então, é o paciente taquipneico. Daí você vai levar em consideração a presença ou não desses mecanismos para fazer então o tratamento. Então, você fez a hemogasometria e você identificou então o bicarbonato entre 15 e 17, mas ele está assintomático. Esse paciente você só vai monitorar, tá? Paciente com bicarbonato entre 15 e 12 com sintomatologia, você vai fazer a suplementação do bicarbonato pela via oral. E paciente com bicarbonato abaixo de 12 e sintomatologia é um paciente mais grave, né, que precisa de internação e tratamento intravenoso com bicarbonato. E aquele paciente que tem acidemia no hemogaso e bicarbonato abaixo de 12 com sintomas é um paciente também que requer internação, tá? A suplementação ela pode ser feita então com o bicarbonato via oral ou intravenoso, né? Também temos o citrato de potássio como outra opção e a dieta renal ela já é alcalinizante, então ela também ajuda a controlar os sinais clínicos de acidose metabólica. Com relação à proteinúria, né? Então como a gente viu, a proteinúria ela é fator de progressão da doença, então a gente quer diminuir ou tentar melhorar essa proteinúria para diminuir a progressão da doença. Então, a dieta renal é o principal pilar do tratamento da proteinúria, tá? Ela é composta
por proteínas de maior fácil digestão e maior absorção, com menos formações de compostos nitrogenados, né? Então a proteína ela acaba sendo muito melhor aproveitada, ela produz menos proteína para ser eliminada e menos fósforo, né? Diminuindo a progressão da doença. O ômega 3, ele também ajuda bastante, né? Então, a diminuir lá a inflamação renal e melhora da hiperfiltração glomerular. E lembrar que tem que ser o ômega 3 de origem animal, tá? Que é o ácido graxo constituído pelo EPA e o DHA. Tem que ser esse para ter esse efeito, tá? A gente pode, então, utilizar os inibidores da enzima conversora da angiotensina, tá? Então, primeira escolha para cães, como enalapril ou benazepril. E a gente tem também, mais recentemente, os bloqueadores de receptor da angiotensina 2, tá? Que é o telmisartan. Eles possuem excelentes resultados na proteinúria nos pacientes com doença renal crônica, muito melhor do que o enalapril ou o benazepril. Então, ele é um pouco mais caro, mas ele tem mais efeitos. Se o paciente tiver, né, trombocitose associada à proteinúria, a gente pode utilizar heparina ou clopidogrel, né, para tentar evitar, então, a formação de coágulos. E se o paciente tiver albumina menor do que 2, a gente vai repor, tá? Só que lembrar que a reposição de albumina, a gente vai acabar tendo mais proteinúria ainda e vai piorar a progressão. Então, ela só deve ser indicada quando a albumina estiver muito, muito baixa. Com relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica, o nosso objetivo é manter a pressão arterial do nosso paciente entre 120 e 160. E essa redução ela deve ser gradual, então a gente precisa fazer sempre o acompanhamento da pressão quando a gente instituir o tratamento, tá? Com relação à restrição de sódio, ela não é muito indicada, tá? E se for fazer a redução, tem que ser gradual, e o paciente nunca pode ficar isento, porque senão a ausência total de sódio, ela vai, consequentemente, causar maior ativação do sistema renina-angiotensina, e o paciente ele vai ter, então, mais hipertensão ainda. Os inibidores da enzima conversora são de primeira escolha em cães, né? Então a gente pode ter o enalapril ou benazepril. O telmisartan também ajuda bastante a controlar a hipertensão arterial. E a amlodipino é a primeira escolha para gatos. E a gente vai fazer, então, inicialmente um controle da pressão arterial semanal. E quando a gente conseguir controlar, então, essa pressão, manter esses níveis desejados, fazer o acompanhamento a cada 3 meses. Para o controle da hiperfosfatemia, né, a gente vai fazer junto com a dieta renal, né, então a dieta renal ela já vai ajudar tanto na proteinúria como no acúmulo de fósforo, e esse ajuste, ele deve ser, então, gradual, né, então, se o paciente ainda não come, por exemplo, a dieta renal, você precisa fazer a troca gradual da dieta. E o paciente, ele vai apresentar uma melhora mais a longo prazo, tá, então, o fósforo com a dieta renal, você só vai ver melhora após 4 a 6 semanas, tá? Então, primeiro você tenta com a dieta renal. Se após esse tempo o fósforo continuar muito alto, você pode então utilizar os quelantes intestinais de fósforo, tá? Então, eles quelam os fósforos provenientes da dieta. Eles não vão ajudar, por exemplo, para o fósforo que já está aumentado circulante, mas eles vão ajudar a reduzir a formação de mais fósforo circulante, porque ele vai lá no intestino, quando o animal se alimenta, ele vai pegar esse fósforo e vai quelar, não vai deixar que ele se acumule no sangue, tá? Então, o hidróxido de alumínio, né, é a de primeira escolha, e sempre fazer após a alimentação, né, para ter essa ação lá no intestino. O carbonato de cálcio, ele é segunda escolha, se não somente se o paciente tiver hipocalcemia associado. E o sevelamer, então, é a última escolha, quando nada mais funciona, né? Ele é um tratamento da hiperfosfatemia para humanos com doença renal crônica, então ele é distribuído pelo SUS. E, além disso, se não conseguir pelo SUS, ele é muito, muito caro, né? Então, se eu não me engano, uma caixa para um mês é em torno de R$1.000, né? Então, o acesso é muito difícil, mas ele tem uma potente ação, muito mais potente do que esses dois. Então, vale a pena você dar essa opção para o proprietário, só que lembrar que tem esse probleminha do acesso. Com relação à hipocalemia, né, a gente vai suplementar então com o potássio, baseado então na nossa tabelinha, que a gente já conversou na injúria renal aguda,
A gente vai utilizar, então, o citrato de potássio pela via oral ou intravenoso baseado nesse cálculo, junto com a fluidoterapia. Então, como considerações finais, né, da doença renal crônica, o tratamento, pessoal, não é uma receita de bolo, né? Ele deve ser individualizado e por isso que é tão importante e é baseado na necessidade de cada paciente, né? Então, não vai ser todos os pacientes que vão precisar fazer todos esses tratamentos. Então, o ideal é você investir num bom diagnóstico, né? Para você conseguir saber qual estágio esse paciente está e te guiar melhor no tratamento, tá? Você precisa reavaliar tudo, tá? Então, qualquer doença como concomitante ou comorbidade vai interferir no seu sucesso terapêutico da doença renal crônica. Então, você precisa investigar qualquer fator junto para poder ter mais sucesso na terapia, né? E enquanto o tratamento não for instituído de forma plena, não é possível obter a compensação. Então, isso aqui é importante de você levar em consideração como médico veterinário e também o seu proprietário, que a gente vai depender muito mais dele para ter um melhor sucesso e um melhor resultado. Então, era isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem, tá? Me mandem mensagem, não fiquem com dúvidas. São doenças difíceis, né? E são muito, muito prevalentes na clínica. Então, se vocês quiserem discutir algum caso clínico, né? Ou ficaram com dúvida na fisiopatogenia, ou no tratamento, por favor, me procurem, me mandem mensagem, me mandem e-mail, que a gente vai conversar e vai conseguir, vocês vão conseguir entender, tá? Preciso que vocês entendam para conseguir tratar adequadamente os seus pacientes. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção.